O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte de Jesus, que iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no 2º domingo da Quaresma. E como no domingo anterior, este domingo também a Igreja nos apresenta sempre o texto da transfiguração de Jesus. E neste ano, o ano C, nós estamos ouvindo da narrativa do evangelista São Lucas, que diferencia dos evangelistas Marcos e Mateus, dizendo de modo muito explícito o que Jesus foi fazer nesse monte. Os outros evangelistas dizem que Jesus foi ao monte e lá transfigurou-se. Lucas diz que Jesus foi ao monte para rezar, para a oração. Antes de falar propriamente do texto, eu gostaria de situar este capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, porque saber disso alarga a nossa capacidade de compreender este texto. O Evangelho de São Lucas, ele, como São João também, está distribuído, podemos dizer, em 2 partes. Uma primeira parte que ele inicia falando do anúncio do anjo até o início da vida pública de Jesus, com os seus grandes milagres. E a partir do capítulo 9, que é esse que nós estamos ouvindo agora, Lucas dedica a caminhada de Jesus para Jerusalém. É a subida dele para Jerusalém. Então podemos dizer que a partir do capítulo 9 até o final do Evangelho de Lucas, ele vai narrar estritamente paixão, morte e ressurreição de Jesus. E Lucas, ele coloca este cenário da transfiguração exatamente nesse contexto, na subida de Jesus para Jerusalém. É muito importante nós compreendermos isso, porque nós estamos habituados a ouvir este texto da transfiguração no momento de festa, de glória, de luz, porque o texto dá a entender isso.
a ponto que Jesus fica glorioso, a sua divindade aparece. E parece que isso vai na contramão da proposta da quaresma. Na quaresma nós vemos a humanidade de Cristo que sofre a paixão. Na quaresma nós vemos como que numa penumbra as coisas. E o texto fala de luz, de glória, de divindade. Vamos entender isso. São Lucas disse que Jesus sobe esse monte, o Monte Tabor, para rezar. E leva consigo 3 dos seus discípulos. O que São Lucas está fazendo, na verdade, é uma alusão a Moisés, que também, como Jesus, sobe ao monte e leva com ele 3 dos seus companheiros, dos seus discípulos. E disse que no monte Horebe, onde Moisés sobe, esses discípulos ficam à distância e Moisés sobe mais alto nesse monte. E lá ele tem a experiência da sarça ardente. O evangelista São Lucas está tentando dizer para nós que, como Moisés, Jesus agora também sobe a montanha, mas não para ver a face de Deus, porque Ele é o próprio Deus, mas para revelar-se aos seus aquilo que eles sozinhos não podem contemplar. Acontece que onde se dá isso? Na oração. E os apóstolos parece que não estão com as disposições necessárias para isso. E aqui vem já o início da minha homilia hoje. Nós estamos vivendo esse tempo da quaresma que é um tempo forte de oração. O que nós devemos prolongar ao longo de toda a nossa caminhada no ano, a vida de oração. Mas o que poucas pessoas sabem é que a oração não é só um momento de gozo, de êxtase. A oração é, por excelência, antes de qualquer coisa, um tempo de combate, um tempo de luta. E que vai exigir daquele que se coloca em oração uma predisposição para isso. E os apóstolos não estão para isso. Eles se colocam diante de Jesus para rezar e logo adormecem. É claro que se nós formos pegar as características de Jesus em oração, a gente até pode justificar porque eles dormem. Porque nós sabemos que quando Jesus se entrega à oração, ele passava uma noite inteira rezando. Mas o evangelista não quis dar esses detalhes, só disse que Jesus começou a rezar, transfigurou-se e os apóstolos começaram a dormir. Bom, dormir significa eu não vou ficar nesse combate. Eu me rendo, eu vou dormir, eu não vou ficar nessa luta. E esse é um risco que nós corremos quando vamos à oração. A gente começa e parece que tudo diz, não é para você rezar. E muita gente acredita nisso. Fala, eu acho que Deus não quer mesmo, porque se Ele quisesse, Ele ia me ajudar. Não. A verdade é que quando nós entramos para a oração, nós começamos a fazer contato com as nossas realidades. E isso é a coisa mais comum. O que não podemos é nos entregarmos a elas, mas fazermos delas elementos da nossa oração. Os apóstolos não enfrentam isso e se entregam ao sono. E Jesus está em profunda oração. Quando eles acordam, que eles olham, eles veem Jesus transfigurado. Essa palavra não é uma palavra muito fácil, é uma palavra filosófica. Ela está no contexto teológico, mas para a gente entender bem essa palavra, nós temos que estudar metafísica. É uma coisa muito profunda isso. Transfigurar é trazer à tona a essência que nós não conseguimos mostrar por nós mesmos. Transfiguração é algo muito profundo. Não é só uma questão de que mudou a fisionomia, não é isso. É a mesma pessoa, mas agora revelou uma grandeza que ela nunca por ela mesma poderia manifestar. Alguma coisa assim. Eu estou tentando simplificar o conceito. A hora que eles olham, Jesus está assim. E olha que coisa profunda. Quando há a oração verdadeira, o que acontece? Transfiguração. O que nós erroneamente pensamos é que
esse fenômeno aconteceu para Jesus, e não é. Jesus é modelo para nós, mas o que aconteceu com ele no Evangelho é para acontecer comigo e você quando nós rezamos. Ah, padre, aí, o senhor exagerou, o senhor está acreditando demais em mim. Não, não é uma questão de acreditar demais em você, isso só é uma prova de que nós não atingimos a oração. Porque o dia que nós atingimos a oração, o que vai acontecer conosco? Nós seremos transfigurados. Sério, padre? Eu vou forçar. Eu vou ficar um dia, uma noite até eu transfigurar. Não, gente, eu não estou falando de fisionomia material. Eu estou falando de vir à tona aquilo que de fato somos. Me entendem quando eu digo isso? Mais ou menos. Pela cara. Eu estou dizendo que quando nós rezamos, nós chegamos à essência de quem de fato nós somos. Por isso que a oração é a chave do autoconhecimento. Quem reza de verdade se conhece. Não estou desprezando a ajuda da ciência, psicologia, psicoterapia, logoterapia, tudo isso são ferramentas que podem nos ajudar. Mas a chave verdadeira é a oração. Porque quando nós entramos em oração, a primeira voz que nós escutamos, qual é? Quando você entra em oração, qual é a primeira voz que você escuta? A sua. E não é uma voz, ai que legal, você vai rezar. Não é essa voz. Pelo menos quando eu rezo não é isso. Quando nós entramos em oração, qual é a voz primeira que nós ouvimos? Dos nossos tumultos, das nossas lutas, das nossas tempestades. Por isso a gente prefere fugir. Por isso a gente diz, vou dormir para esquecer os problemas. Amanhã eu acordo. Era isso que eles fizeram. Não pode dormir. Quem reza é para ficar vigilante, atento. Padre, mas aí eu vou rezar para encontrar com Deus. Aí o senhor está falando que eu vou encontrar com as minhas... Deus me livre, então eu não rezo não. Não, gente, essa é a primeira camada da oração. Agora, nós não paramos nela. Nós precisamos continuar. Por isso, Santa Teresa, a grande mestra da vida espiritual, da vida de oração, ela diz, quando você começa a rezar e chegam as distrações, o que você faz? Vai embora? Não, você fica. Pega as suas distrações e faça delas o conteúdo da tua oração. O problema é que quando começam a vir as distrações, os nossos problemas, problema com o filho, com o marido, com a comunidade, com o padre, com o bispo, com o papa, com o vizinho, com o trabalho, a gente diz, eu não consigo rezar. Meu Deus, me dá paz, eu não consigo rezar. Não, mas pera, tudo isso é você. Você tem que trazer tudo isso para a oração. Senhor, então eu te entrego o meu filho que está me preocupando. Eu coloco ele nas suas mãos. Eu não sei o que eu faço. Quando você vê aquilo que estava te puxando para fora, na sua mentalidade, coloca você mais para dentro de você. A sua distração torna-se elemento e instrumento de oração. E se você continua aprofundando, e a imagem é essa, descendo as suas profundezas. Quando nós chegamos lá embaixo, lá no mais profundo, quem vamos encontrar? Deus. Esta é a hora da transfiguração. Quando eu entendo que eu não vivo dos meus problemas, eu não vivo das minhas angústias, eu não vivo daquilo que me desola, mas eu vivo de um Deus que habita dentro de mim. E que agora transformou tudo e fez tudo ficar brilhante. Não, lançou luz sobre mim, para que agora, iluminados com a sua luz, eu volte para a minha realidade. Porque senão, eu vivo uma oração alienada. E esse é o risco. Tem gente que vai atrás da religião para isso. Por isso fazem uma crítica, e se nós não tomarmos cuidado, ela é verdadeira. A religião aliena, é ópio do povo, porque engana.
Nós não queremos uma religião assim, queremos uma religião verdadeira. Jesus está vivendo essa profundidade. Os apóstolos querem fugir disso, por isso se entregam ao sono. Mas a hora que eles acordam e veem o que está acontecendo, eles ficam maravilhados. Agora o texto, riquíssimo no conteúdo teológico, diz que quando eles olharam, eles viram Moisés e Elias. Claro que não estamos falando das pessoas de Moisés e Elias, senão nós estaríamos dizendo que os mortos voltam, e nós não cremos nisso, isso é kardecismo, essa não é a nossa fé. Nós estamos falando de um dado teológico. São Lucas está dizendo que naquele momento da oração, aparece Moisés e Elias. Quem é Moisés? Moisés é a imagem da lei, a Torá de Israel. O Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros. Quem é Elias? Elias é a imagem do profetismo. O que São Lucas está dizendo para nós é que, se nós juntarmos toda a lei de Israel e todos os profetas, o que eles estão apontando? Para Jesus, o Messias, que vai sofrer, que vai passar pela cruz. É isso que o significado dessas imagens de Moisés e Elias. Depois, esses dois viveram essa experiência. Lembra que eu acabei de mencionar no início, Moisés sobe o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, nós vamos ouvir isso na primeira leitura, domingo que vem, ele tem a experiência da sarça ardente. Ele ouve a voz de Deus que diz para ele, tira a sandália dos teus pés. Esse lugar que você pisa é santo. A hora que ele tira, que ele pisa, ele olha e vê uma sarça que queima e não se consome. E ele quer ver aquilo, ele quer ver a Deus. Deus diz para ele, não há um homem nesta terra que possa ver o meu rosto e continuar vivo. Cobre o teu rosto. Ele tem que colocar um pano na frente, porque ele não é capaz de contemplar aquilo. Agora veja, a mesma experiência. Agora, não é o rosto só de Deus, é o próprio Deus. Depois Elias, depois que fez a experiência de exterminar os sacerdotes de Baal, para onde que Elias vai? Para o Monte Carmelo. E quando ele está no Monte Carmelo, vem o furacão, tempestade, terremoto, fogo, e ele fala, em nada disso eu vi Deus. Mas a hora que ele sai da gruta, uma brisa suave, ele vê Deus, e o que ele faz? Ele se cobre. Esses dois têm essa experiência. Agora é Jesus que está ali, dando essa experiência aos apóstolos. Mas Pedro, que fala em nome daqueles outros, e fala em meu nome, no teu nome, a hora que ele vê isso, qual que é o pedido que ele faz? Qual que é o pedido que ele faz para Jesus? Vão ficar aqui. Aqui é bom demais, aqui é gostoso demais. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. O evangelista diz, Pedro não sabia o que ele estava falando. Eu vou exagerar na exemplificação, mas a fala de Pedro agora foi a mesma fala de Satanás semana passada. O que Pedro está falando? Vamos ficar aqui nessa oraçãozinha gostosa. Vão mexer com problema não. O Pai do céu te ama, bem. Larga a mão. E o que Pedro tinha escutado de Moisés e Elias falando com Jesus? Ele estava combinando a caminhada que eles iam fazer na orla? O lanchinho que eles iam fazer, o vinzinho que eles iam tomar depois da missa? Eles estavam falando sobre a morte de Jesus. Pedro, dias atrás, tinha falado para ele, Deus não permita tal coisa. Você não vai passar por isso não. Jesus diz para ele, vai para trás, Satanás. Você não pensa como Deus, mas como os homens. Pedro está falando a mesma coisa agora. Senhor, larga a mão desse negócio de morte, para com isso. Mas não é que Pedro está preocupado com Jesus não, viu? Pedro está querendo salvar a pele dele. Porque se vão fazer isso com o mestre, nem vamos pensar o que vai acontecer com os discípulos. É isso que Pedro está fazendo. E Jesus diz para ele, não, nós vamos descer. Veja, irmãos e irmãs, a nossa vida é esse movimento. Planície e montanha. Montanha
e planície. Nós não ficamos parados num único lugar, nós não daremos conta disso. Não ficamos na montanha alienados, eu rezo e Deus faz tudo para mim. Não faz. O que é seu, só você que pode fazer. O que você tem que enfrentar, Deus não enfrenta com você. Ele vai com você, mas quem que vai dar a cara é você. Por isso nós precisamos rezar. Se nós não rezarmos, nós fugimos, nós nos acovardamos, nós vivemos uma vida medíocre. Só quem reza tem coragem de dizer presente, sou eu, essa situação é minha, esse problema eu tenho que enfrentar, isso é a minha vida, eu estou aqui. Quando nós não rezamos, nós não damos conta, nós fugimos e ficamos na superficialidade, não nos aprofundamos, não ganhamos raízes, não ganhamos consistência, não temos resiliência. Só quando nós rezamos, nós conseguimos tocar na nossa essência, naquilo que de verdade nós somos, e não nas ideias que temos a nosso respeito. Por isso, nesse momento em que eles olham, aquelas imagens vão desaparecendo e uma nuvem os envolve. Essa nuvem é a imagem do Espírito Santo. Quando nós rezamos de verdade, o Espírito Santo nos envolve. Ele nos toma por inteiro quando a gente reza. Não é a gente que tem o Espírito Santo. Quando a gente reza de verdade, é Ele quem nos tem. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, Pedro vai dizer, o Espírito Santo e nós decidimos. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E dentro dessa nuvem vem uma voz. Este é o meu filho amado. O que a gente tem que fazer? Escutar. Aqui vem o segredo da oração. Nós, católicos, infelizmente, nós somos muito ruins nessa matéria de oração. Muitos de nós achamos que orar é chegar para Deus e falar para Ele das nossas coisas. Essa é a primeira parte, talvez. Mas não é suficiente. Depois que você fala tudo o que você quer, tudo o que te pesa, te angustia, que te alegra, enfim, tudo o que tem que fazer, silenciar para escutar. Padre, mas eu silencio, eu não escuto, eu só ouço os meus barulhos. Você já entendeu? Isso faz parte da oração. Você não pode desistir na hora dos teus barulhos. Você tem que insistir até que você vai conseguir purificar essas vozes tumultuadas, que são quem? Somos nós mesmos, gente. Somos nós, isso está dentro de nós. Por isso nós temos medo do silêncio. E mais do que nunca, a nossa humanidade é uma humanidade barulhenta, porque é vazia. Tudo que esbarra faz barulho. Falta o conteúdo dentro. Não dá a consistência que precisa. Agora nós temos que nos aplicar a esta graça, querer escutar. É silenciar para que Deus possa falar. Ele fala numa voz de uma nuvem? Não, Deus fala conosco através da vida, dos acontecimentos do dia a dia. Quando nós paramos diante dele e silenciamos, ele abre essa porta para nós. Por isso, irmãos e irmãs, essas duas características da oração, elas são como que termômetro para nós, para saber se estamos rezando. Primeiro, você consegue parar para escutar? Ou sua oração é só um falatório? Fala, 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 fala. E no final, estou aliviado. Obrigado, Deus. Eu precisava vir aqui desabafar com o Senhor. Tem dia que isso faz bem, mas não dá para manter uma vida só você falando. É preciso saber silenciar. E depois o outro termômetro mais importante. Você tem visto transfigurar a sua vida? Você tem conseguido tocar na sua essência verdadeira? Ou você vê só o vucu-vucu, o tumulto, a agitação da sua vida? Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, nós não somos os primeiros. A nossa igreja tem mais de 2000 anos de história. Nós tivemos gente analfabeta,
que mal sabia escrever, mas porque eram pessoas de oração, tornaram-se grandes conselheiros, até do Papa, Santa Catarina de Sena. Quando nós lemos os escritos dela, ela bate de igualdade com os grandes manuais de psicologia de autoconhecimento. Você fala, como é que pode isso? Uma pessoa que reza. Santa Teresa d'Ávila. Quando nós lemos Santa Teresa, a gente fala, não é possível. Essa mulher descobriu a psicologia, como é que pode isso? Gente que reza. Por isso a palavra diz que quem reza se salva. Porque vai tomando conhecimento de quem é e vai conseguindo dizer a Deus onde Ele precisa atuar, onde Ele precisa conduzir a vida. Por isso, no segundo domingo da Quaresma, a igreja está dizendo para mim e para você, temos que rezar. Se nós não rezarmos, nós não conseguiremos suportar a cruz. Não aquela de Jesus que vamos ver na sexta-feira da paixão. Essa ele já enfrentou, a cruz da nossa vida. Que está no nosso casamento, que está no nosso trabalho, que está no cuidado com os nossos filhos, que está na nossa pastoral. Por isso que tantas vezes a gente vive só de desistências. A gente vai pulando de galho em galho. Porque não temos a resiliência de suportar as dificuldades. É a oração que nos dá essa graça. Vamos pedir hoje a Deus esse milagre, que Ele nos ajude a rezar. Eu termino dizendo, nós nunca perderemos por rezar. Agora, não faça da oração alienação. Tem que descer. Tem que ir para a planície, encontrar com a realidade do mundo, da vida, dos que sofrem, dos que passam tribulações. Depois, quando nos sentimos esgotados, a gente sobe novamente a montanha. E esse movimento, ele vai continuar até a última batida do coração. Ela só vai terminar quando alguém disser, acabou, morreu, não está mais aqui. Até lá, nós temos que rezar. Veja o testemunho bonito que nós estamos vendo do Papa Francisco. O homem que não tem conseguido falar, mas todos os dias o que a gente tem escutado do boletim, estava recolhido em oração. Era um homem que poderia dizer, Senhor, já rezei demais, já fiz demais, agora é hora só do Senhor ter dó de mim. Ele está lá, rezando. Porque entende que se não rezar, não é possível manter-se de pé. Que o Senhor nos dê essa capacidade da oração profunda, sincera, que transforma a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.